Muito bem, gente, nós vamos, na primeira fase do nosso estudo, prosseguir na análise que a gente vem fazendo do Livro dos Espíritos. Nós estamos trabalhando o capítulo de número 4, segunda parte. Esse capítulo, as questões abordam para a gente a respeito da pluralidade das existências. Provavelmente nós vamos finalizar esse capítulo hoje, né, que nós estamos já no último sonho. E nós estamos entendendo aqui com muita clareza, com muita objetividade, a importância do processo reencarnatório, né, e da necessidade das múltiplas existências, no sentido de que a criatura fixe na sua intimidade os valores e os princípios que ela começa a perceber que são importantes para a conquista da paz, da harmonia no campo íntimo. E o processo encarnatório, né, as pluralidades das existências, ela tem fundamental importância nessa aquisição. Porque se a gente fizer uma análise, como foi até trabalhado anteriormente, por mais que um ser, um indivíduo, ele se dedique nas conquistas dos valores morais em uma vida de 80, 100, 110 anos, com lucidez, ele não vai conseguir. É muito pouco tempo. Em se tratando das virtudes e da própria capacidade de realização do ser no campo da fraternidade, do amor e do próprio conhecimento da lei divina, de um modo geral, né? Então é insuficiente para isso. E a doutrina espírita vai clareando isso para nós, porque na realidade não é algo novo. Quando fala para nós da pluralidade da existência, das múltiplas reencarnações, outras culturas apresentam isso para nós. Na Índia, na China, né? Eles trazem lá o princípio da reencarnação como cultura deles, fazem parte da cultura religiosa, do processo deles. Só que a doutrina espírita esclarece para nós com muito maior propriedade essa faceta da lei divina, mostrando o encadeamento lógico em que a criatura vai como que avançando e nesse avanço vai tendo domínio sobre si própria. A gente vai entendendo que a maior dificuldade que a gente encontra numa determinada fase evolutiva é um domínio sobre os impulsos que a gente traz das experiências do passado. A pessoa fala uma coisa com a gente não gosta. No passado a gente vinculava no pessoa daquela criatura e fisicamente a gente agredia, porque ela entrou com as ideias e pensamentos contrários ao nosso. Hoje não. A gente já começa pelo menos a ouvir e a meditar um pouco, embora muitas vezes até contrariado. No íntimo lá a coisa mexeu estranhamente, a gente segura um pouco e tenta entender o companheiro no movimento dele. Porque às vezes o que ele traz, ele apresenta, que é contrário ao nosso ponto de vista, não está errado não. E às vezes tem muito mais lógica, muito mais bom senso do que a nossa visão, o nosso entendimento. Só que a gente não parava para ouvir. Em função das experiências, das múltiplas existências, do processo, né, da pluralidade existenciais, a gente vai chegando a esse entendimento, chegando a essa compreensão. O trabalho está pronto? Não. Tem muita coisa para ser feita. Agora tem um diferencial que está acontecendo conosco hoje, fruto das experiências somadas do tempo, que é justamente pararmos para estudarmos a doutrina, no caso específico nosso, analisarmos o conteúdo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, mostrando como agir e nos posicionarmos diante desses acontecimentos naturais da vida. Todos enfrentam isso, né? Todos, em toda a época da humanidade, todas as culturas, esses embates no processo da convivência. Só que a coisa tem que seguir um clima de maior harmonia aos lares. As dificuldades que surgem na convivência entre as almas que ali se encontram unidas, primeiramente o casal, posteriormente a chegada dos filhos, depois genros, noras, aumentando ali o núcleo de convivência, em que dificuldades surgem. Né? O objetivo qual que é? Porque o meu filho não identificou com aquela moça, por acaso tem um motivo. Né? A gente pode bater o olho na pessoa, pode ter uma coisa estranha aí. Uma coisa estranha. Não sabia às vezes identificar. As mães normalmente percebem isso com muita clareza, né? Tem mais sensibilidade, as mulheres. Acaba percebendo isso com mais clareza, que tem uma coisa estranha naquela moça com a qual meu filho está convivendo. Mas não é por acaso, tem um motivo, mas de maior profundidade. A pessoa faz uma leitura porque traz das experiências pretéritas algumas informações que estão gravadas na alma, como o próprio filho sabe, só que a coisa ainda não pode vir à tona, porque é um trabalho que tem que ser feito, realizado e dissolvido, né? Então a pessoa percebe, podemos interceder e afastar. Se fizermos isso, às vezes nós vamos gerar um problema, porque está na programação a união dos dois, vai resolver o problema que nós estamos percebendo ali. Vamos deixar a coisa fluir. Meu Deus, que a coisa siga da melhor forma possível, né? E vamos tentar ajudar dentro daquilo que a gente pode fazer e realizar. E mais à frente, o que muitas vezes acontece? Costuma surgir problemas mesmo. Bem que eu percebia. A vigilância da nossa parte, às vezes nos leva a ter essa expressão no plano comportamental, né? De forma negativa, intensificando o problema, a dificuldade. Bem que eu percebi,
alguma coisa estranha. Realmente sentir, perceber, para poder tentar ajudar na desativação do problema. É algo que eles construíram no passado. E provavelmente esse filho nosso tão querido, ele tem uma responsabilidade, tanto é que a aproximação está se dando, para desativar o clima, desativar o processo e chegar num ponto de harmonia, de equilíbrio, né? Então nós vamos percebendo isso. Nós estamos trazendo o embate da família porque é mais bem caracterizado, fica mais claro para nós. Mas faz parte dos embates essenciais do trabalho, da família, em lugares em que vamos ter a oportunidade de conviver com outras pessoas, com outras criaturas. E não acontece só com uma, outra, de modo geral, né? Algumas, graças a Deus, já conseguiram superar esses movimentos, o que já apresentam, pela aproximação do clã familiar, do grupo familiar, almas mais harmonizadas, que vão representar e realizar um trabalho de maior abrangência, até mesmo na sociedade. Porque o objetivo da união entre os seres e as criaturas não é apenas no sentido da perpetuação da espécie, que está muito vinculada ao reino animal, né? E no sentido de perpetuar isso vai fazer parte. Mas tem também como finalidade trabalhos e atividades que têm como objetivo alavancar o progresso da humanidade, dos grupos que se aproximam, que se sensibilizam com aquela atividade, com aquele trabalho, que a criatura consegue realizar com muita tranquilidade, né? Vou pegar no campo da arte, quantos artistas na música, né, no teatro, no cinema, estão fazendo trabalhos importantes de sensibilização das almas, sensibilização dos seres, às vezes na família, a família toda, o avô, o bisavô, o pai, o filho, o neto, estão todos eles dentro daquela linha da música, porque são espíritos de afinidade e fazem um trabalho de sensibilização, né? Às vezes quantas almas estão ali presentes naquela apresentação que está sendo feita lá no violino, por exemplo, em outros instrumentos, e naquela vibração que se cria, a pessoa que trazia ou apresentava um drama profundo da existência, das lutas, consegue como que amenizar, desativar um pouco, né? Desativar um pouco daquele peso, daquela carga que está no processo dela. Então, o companheiro, numa apresentação musical, mostrando seu talento, a sua arte, sensibiliza os corações. Nós estamos trazendo um exemplo que a pessoa está conseguindo desativar de alguma forma um problema, uma dificuldade, porque entra naquela vibração aí. A vibração de teor elevada, então acalma, ameniza, serena, muitas vezes, aquele drama que a pessoa está alimentando, porque às vezes a gente valoriza muito o problema, e uma coisa desse tamanho te faz ela ficar enorme, em função ainda de uma falta de habilidade ainda, que não possuindo, para entender que tudo está dentro do mecanismo evolutivo, e faz parte do processo evolutivo. Então vem como ajuda, como auxílio. Não está na linha religiosa, clássica, que a gente abraça, mas é trabalho positivo que ajuda e auxilia. E muitos não sairão dali resolvendo um problema, mas fortalecidos para a luta diária, os embates que vão surgindo, né? Então são atividades que vão sendo realizadas para atender grupos, porque a pessoa naturalmente ela vai saindo daquela questão personalística, né? Eu, meu grupo, e simplesmente isso apenas, essas criaturas. Não, a coisa torna-se mais abrangente. Aí ao final do show, da apresentação, a pessoa sensibilizada vai lá, abraça a pessoa fraternalmente, incentivando ela no trabalho. Olha só a troca permuta de uma forma muito positiva ocorrendo, em favor de todos, né? Saímos ali como que engrandecidos pelas vibrações que foram movimentadas pelos instrumentos musicais, com a música clássica, né? Então, para a gente poder entender que são pessoas que vêm trabalhando, é uma família que está envolvida com a música. Mas não fica restrita apenas aí essa coisa mais abrangente, um talento que eles desenvolveram. Então, a pluralidade das existências vai nos ajudando a entender esse mecanismo, essa movimentação da alma, do espírito, no sentido de nós passarmos a ter um autodomínio sobre nós próprios. Porque os impulsos vêm, como a gente estava falando anteriormente. Mas é importante que a gente saiba lidar com eles e dar um direcionamento. Há uma imagem muito bonita que Allan Kardec trabalha em uma das suas obras, quando ele vai falar das paixões, né? Então ele faz o exemplo do cavalo, do corcel. Tá? A paixão é como se fosse um corcel, um cavalo, que desgovernado vai criar problema, dificuldade para onde quer passar. Mas se bem direcionado, bem conduzido, a força que ele traz poderá gerar recursos de grande valor para muitas pessoas, para muitas criaturas, e até mesmo para quem está conduzindo, né? Aquele animal com toda a sua força, com todo o recurso que ele traz, que ele apresenta. Então, trazendo uma imagem para nós, no campo prático, como que a paixão ela precisa ser direcionada por nós. Tá? Porque é um impulso que vem, está na alma, desenvolvendo.
em muitas existências, vem lá no reino animal, né? Mas só que a gente está entendendo hoje a necessidade de um direcionamento positivo. Grandes conquistas, grandes conquistadores. Vamos pensar, por exemplo, na descoberta do Brasil, os bandeirantes. Criaturas que vieram apaixonadas pelo trabalho que eles fizeram. Vamos pensar em desbravar um país, uma região desconhecida, onde você não sabe o que você vai encontrar, onde você vai entrando ali as matas, as florestas. Então você tem que ter paixão, né? Tem que ter ali uma força íntima que alega a fazer isso. Não estou avaliando se é vaidade, se é egoísmo, não importa. O direcionamento está sendo dado. E olha só o que nós chegamos hoje. Que nós temos aí, fruto desse trabalho que são lá atrás. Então, se não fossem pessoas que tivessem uma força nesse sentido, por paixão mesmo, o trabalho não aconteceria, ele não se daria. Né? Muitas outras conquistas, muitos outros trabalhos realizados no seio da humanidade, por pessoas, por criaturas que foram à frente, alavancaram outras, incentivaram outras com a força íntima, tá? E conseguimos sensibilizar e movimentar recursos de grande intensidade. Houve excesso, sim. Houve desvio, também. Né? Mas isso com o tempo vai sendo aparado, vai sendo retirado para que a gente chegue no ponto importante, fundamental. Deus aproveita as próprias tendências e as próprias paixões mesmo das criaturas, dos homens nossos, para promover as mudanças, as transformações. Né? Porque a pessoa mais pacata, mais harmônica nas conquistas, já traz um nível mais harmônico e realmente não tem a coisa com muita intensidade, não conseguiria fazer um trabalho. Então deixa que o outro vai, ele abre o caminho, depois os outros chegam e vão realizar o que tem que ser realizado num campo mais profundo e se tratando dos valores do Espírito. Então são movimentos que nós vamos analisando. E na sequência do nosso estudo, nós vamos hoje entrar no outro subitem, né, que diz respeito à pluralidade das existências, e a gente percebe que está implicado, né, está tudo relacionado, os subitens, relações uns com os outros. Esse subitem vai falar para a gente a respeito das ideias inatas, né, tão comum aí, às vezes até nos meios de comunicação. Um rapazinho lá, uma criança com 2 anos, senta-se diante de um piano, toca música ali que os pais, os ouvintes ficam admirando, mas como é que pode? Uma criança com 2 anos, né? Se está numa família de músicos, você vai falar genética, tentando explicar o processo genética, né? Mas se não é uma família de pessoas formadas nessa área, da onde que vem isso? De onde que ele traz? A genética não tem nada, da família que possa dar um direcionamento nesse sentido. Então a doutrina espírita nos ajudar a entender isso. E a gente percebe que acontece nas famílias, a maioria das famílias apresentam criaturas que se destacam no campo de realização. Ou mesmo com a gente, né? Às vezes tem uma facilidade enorme para realizar determinadas coisas, determinado tipo de trabalho, atividade. Ele fala, puxa vida, tem uma formação ali caracterizada nessa área, mas no entanto tem uma facilidade. Então são as chamadas ideias inatas, ou as tendências inatas, que surgem na vida dos seres, das criaturas. Então vamos tentar entender isso melhor a partir do que a doutrina espírita nos apresenta. Nós vamos pedir ao Leonardo para ler para a gente as questões, para quem quiser acompanhar a partir da questão de número 218, tá? O Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 4º, da pluralidade das existências, subitem ideias inatas. Questão 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Item A. Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Item B. Grande conexão deve então haver entre 2 existências consecutivas? Nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas 2, e que no intervalo de uma a outra pode ele ter progredido. Ver a questão 216. 219.
Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, etc.? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho amiudadamente abafa esse sentimento. Item A. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, tal o motivo por que em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem, instintivamente, consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Muito interessante nós observarmos, porque como está sendo trabalhada a questão da pluralidade das existências, as existências promovem para os seres, para as criaturas, experiências, né? De acordo com a vontade dela, vou colocar assim no primeiro princípio. Então, a partir dessas realizações, a criatura implanta um registro na sua alma, implanta um registro no seu psiquismo. E o que vai acontecer? Quando ela retorna à experiência no plano físico, aquelas experiências que ela trabalhou em encarnações pretéritas vão ter um relativo peso. Obviamente, de acordo com a necessidade, a programação, o projeto que se estabelece para essa nova existência. Em alguns casos, a gente vai observar, o processo da lembrança, da recapitulação é mais forte. E outros passa quase que imperceptível, porque a pessoa está dentro de um projeto, dentro de um direcionamento. Ou às vezes utilizou mal, né? Na encarnação anterior, aqueles recursos que ali foram apresentados a ela, como forma de aprendizado. É o talento, né? O talento que não foi bem utilizado. Ele será como que dado a outro, dentro da simbologia. Mas vai perceber que a pessoa vai ficar como que limitada, em função da má utilização. Não como castigo, mas como forma de aprendizado. Essa criatura, nessa existência que a gente está analisando, ela tem aquela vontade de se dedicar a um campo de arte, por exemplo, na música, né? E tudo na vida dela não concorre, não facilita o processo, embora ela tenha uma vontade enorme de se dedicar àquela arte. Pode ser o fato dela ter utilizado mal na existência passada, e agora vem com a limitação. Limitar, ela não pode passar, porque senão, né, o aprendizado não fixa na sua intimidade. Então, por mais que ela tente, mais que ela busque, as portas sempre vão fechar. Outras circunstâncias, outros acontecimentos vão tirá-la daquele objetivo, que é legítimo, que é natural, mas, no entanto, ela tem ali uma obstrução criada pela própria. Mas pode acontecer também que essa situação, que as dificuldades estão surgindo e limitando a busca daquela criatura, tenha relacionamento com a programação que ela fez. Já avancei muito no campo da música, da arte, né? No campo da música. Então, vou me dedicar a outros valores, outros princípios, que seja de avançar nas outras culturas também, né? Então, as portas dessa área, porque não tem como você tirar do mundo íntimo da criatura, a sintonia dela com essa questão artística, no caso específico, nós estamos analisando a música. Então, ela vai ouvir, quando ouvir ali, ela vai perceber, vai mexer com a alma dela. Só que a vida, nessa existência, não vai favorecê-la, não por uma imposição em função de um processo expiatório, pela má utilização, mas para poder criar links, ligações para ela em outras atividades, outros recursos que vão desenvolver valores, princípios na sua intimidade, né? Então, ali, com um licenciamento natural, numa programação, para que ela se desenvolva, porque aquele talento já está conquistado por ela,
né? É como, trazendo aí para o nosso dia a dia, como andar de bicicleta, pular corda. A criatura não perde, ela não esquece isso de forma alguma, né? Ela simplesmente, ela se movimenta, né, de forma a poder, de acordo com o recurso que é apresentado, ela dá um direcionamento positivo, né? Então a gente vai entendendo, vai percebendo esse movimento, em que a alma, a criatura, ela conquista na existência valores e princípios, e aquilo fica como que adormecido, gravado nas sensibilidades. E na hora que precisar, a coisa vem à tona para que ela possa dar o direcionamento. Muitas coisas que a gente às vezes atua, age na nossa vida atual, ela tem profundamente correlação com o Pai Eterno nosso, com as experiências do passado, né? E a coisa então vem quase que intuitivamente, e a gente passa a ter ali ação e direcionamento, com base nessa formação que a gente estava no passado. Então não se perde. As experiências pelas quais nós estamos passando, inúmeras, ficam gravadas na nossa intimidade. E no momento oportuno a coisa já retorna, né? Então a gente vai entender que está sendo apresentado como sendo chamado as ideias inatas. De onde que vem esse conhecimento? De onde que vem esse valor? De onde que vem esse princípio? Né? Se a pessoa nessa existência não teve ali uma formação, uma preparação daquele campo, vem das experiências passadas. E uma coisa interessante que ele fala aqui também, a gente está no desdobramento da questão 218 da letra B, ele fala que algumas oportunidades, o desenvolvimento do talento que está sendo aplicado aqui no plano físico, se deu na esfera espiritual, né? Então a criatura se preparou para poder retornar ao plano físico e realizar uma atividade, um trabalho condizente com o que ela aprendeu no plano espiritual. Tá? Então há avanços significativos em que a criatura se capacita, né? No próprio da arte, a gente falou da música, no trabalho que vai realizar no campo da medicina. André Luiz fala para nós no livro Missionários da Luz, especificamente no campo da medicina, quando a criatura programa o retorno, né, para realizar um trabalho nessa área e vai ser um cirurgião, ela se prepara, né? E a importância de selecionar no processo de formação do corpo os gametas que se unirão para proporcionar um corpo físico que possa atender o espírito na necessidade dele. O corte tem que ser preciso, né? De forma a fazer ali a incisão dentro da necessidade que a pessoa ela apresenta. Então, nesse contexto, o que a gente vai percebendo? As experiências pelas quais nós passamos, elas não se perdem, né? Ficam gravadas no mundo nítido do ser da criatura. E, obviamente, que a gente está procurando dar uma razão e uma observação mais bem caracterizada em se tratando dos pontos positivos. Porque existem os problemas, as dificuldades que a gente precisa analisar também. Que a gente trata das experiências passadas e tem força quase que de lei na nossa vida, na nossa existência. As tendências para o campo mais complicado, para o campo mais difícil, que vem, né? Sonora trazia para a gente uma imagem muito significativa, para a gente tentar entender um pouco a nossa natureza íntima, né? Chegarmos diante de uma banca de revista. Tem convite ali, mensagem, páginas, tudo quanto é jeito. E a gente vai fixar naquela que é do nosso interesse, né? Opa, aqui, ó. Esse aqui que eu gosto. E vamos ver as revistas que tem lá, o jornal, e vamos falar daquilo que tem a ver com a gente, né? Então, é um lugar que a criatura se expressa de acordo com as tendências. Depende da situação, igual lá de soslar, assim, né? Mas o foco está ali, ó. Mas com certa vergonha, com certa timidez, ele não vai se entregar ao ponto que está sendo apresentado como tão claro o objetivo. Mas a imagem mexeu. Você está no processo educativo, reeducativo, né? Então ela não vai se entregar quando ela mexeu. Tem uma coisa aqui que mexeu com a intimidade. Tá? Então a gente vai conseguir perceber onde que a gente está. De onde que vem isso? Das experiências pretéritas, né? Não é só o movimento nosso nessa vida, nossa existência, onde a gente passou na busca daqueles valores, daqueles princípios. Mas existe uma raiz mais profunda, mais forte na nossa intimidade. Os pontos positivos, nós temos que incentivá-los e investir neles, para que eles cresçam, né? É interessante, eu tenho uma afinidade tão grande com o fulano, eu companheiro de trabalho, que eu conheci semana passada. Mas tem uma coisa ali, uma simpatia, que realmente é muito forte. Tá? Então tem uma ligação do passado, tem uma forma. E aproximação para que o trabalho seja positivo, né? Um campo muito harmônico, muito tranquilo, do amor fraternal.
Agora, fulano já é complicado, tem uma aversão, uma coisa esquisita ali com aquela pessoa, vai ser trabalhado. Então, o outro a gente vai intensificar no sentido de fazer crescer de forma positiva o sentimento da fraternidade. O outro não é para que a gente afaste da pessoa da criatura, vai para o canto dela para ficar distante. Vamos ficar atento para não gerarmos ali uma aversão grande, gerando dificuldade, mas vamos tentar modificar o sentimento. O objetivo é esse: transformar aquela repulsão, aquela aversão, num sentimento de fraternidade, de união, de aproximação. O objetivo é esse, né? Então, com as tendências que nós apresentamos também, tá? Opa, a tendência aqui é essa. Então, vamos poder estar atento para fazer um trabalho. Não é nos entregarmos a ela de uma forma irrefletida, muito pelo contrário, refletirmos, analisarmos, observarmos, e nesse campo o trabalho da mudança é profundo da alma. Conheça-te a ti mesmo, já falava só com essa intimidade, né? O livro dos Espíritos, na questão 1918, aviva isso para nós, a importância de nós nos conhecermos, porque nos conhecendo a gente vai saber onde fazer o trabalho, onde realizar a atividade de mudança, de transformação, alcançando as expressões de uma alma que vai se tornando nobre na sua caminhada evolutiva, né? Não é isso mesmo, Elisa? Você teria alguma coisa para trazer para nós? É só a gente lembrar que o amor cobre a multidão de pecados. Toda vez que a gente se lembrar disso, isso mexe com a gente. E a gente acha que amar é essa coisa, a gente não sabe o que é, né? E o que são pecados, não é? As igrejas nos ensinaram de uma maneira que elas sabiam, mas hoje com o Evangelho e com o Livro dos Espíritos a gente já tem naturalmente a ideia do que seja isso, né? É exatamente a pluralidade, para que a gente não perca o alvo da nossa evolução, né? Para que a gente veja as nossas tendências e para que a gente faça delas um bom direcionamento, né? Pecar é exatamente isso, é errar a meta, sair do alvo. Então, é retornar ao alvo e lembrarmos que a primeira caridade começa dentro de nós. Então, o amor primeiro tem que ser por nós mesmos, né? Quando alguém nos olha, que você fala assim, vai ser esse alguém, não é? A gente olhar para dentro de nós e falar assim, alguma coisa aconteceu, vamos trabalhar isso, em vez de terceirizar, né? Tá certo, muito bem. Ô, Aguinaldo, algum comportamento para a gente, uma ideia? Estava pensando aqui que essa oportunidade também de graça de Deus, de criar essa chance do Espírito ver e reconhecer a sua limitação, é uma forma de celebrar a diversidade na unidade, né? À medida que o Espírito vai se vendo, vai experimentando do outro lado, como se ele trocasse de papéis, assim, num teatro, aceitando o papel de um outro personagem, ele vai também vendo do outro lado como atingir aquela excelência através do esforço humilde da sua potência que é alma eterna. Tá certo, então, muito bem. Gente, então nós vamos encerrar aqui o estudo do Livro dos Espíritos. A semana que vem a gente prossegue. Nós passaremos a palavra para o Wagner, né, que dará sequência ao estudo da noite. Nós estamos pedindo a Deus que continue a nos inspirar no nosso trabalho desta noite. E vamos prosseguir aqui onde nós paramos, no estudo da segunda epístola de Paulo a Timóteo, ainda no capítulo 1, já culminando os versículos de número 15 a 18. E aí nós temos algumas notícias do ambiente do trabalho de Paulo naquela época. Mas tem alguma coisa espiritual aqui que salienta de modo muito interessante. Então o texto diz assim: bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu.
Com relação a esse texto de sabor muito particular, nós temos uma parte de Emmanuel que fala sobre essa procura, vindo a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Emmanuel vai comentar o assunto, porque nós vamos perceber, pela própria conduta de Paulo e consideração dele, que ninguém segue sozinho. No plano da evolução, nós formamos redes de fraternidade, de ideal, chamadas de caravanas, né? De pleiades, de grupos, mas a evolução não se processa de modo isolado, porque a dinâmica da vida, ela se dá pela lei do relacionamento, né? Então essa lei divina, ela vincula os seres, as coisas, ou coisas, né? Porque não são objetos, porque tudo tem vida, nós temos aí a alma das coisas. E aí nós vamos entendendo que o agrupamento permite a dinamização das prerrogativas, da natureza de cada um, segundo a escolha que faz, segundo as afinidades, as sintonias. Então a gente nota o seguinte, que ele assinala que mesmo trabalhando pelo Evangelho, os elementos podem se apartar, ignorar, mas podem também não se envergonhar das lutas e compartilhar. É muito interessante quando nessa movimentação de vida que a gente se propõe, à luz da doutrina espírita, do Evangelho, de doutrinas iluminativas, nós passamos a compartilhar também as dores uns dos outros, que é o que o Paulo muitas vezes fala, né? Levai as aflições ou as dores uns dos outros. A gente passa a compartilhar. A gente vê isso nas grandes figuras que nos inspiram o modo cristão de ser. A gente, por exemplo, por diversas oportunidades, ouviu e até vimos aquela caridade do Chico com as chamadas perdas alheias. O Chico, não poucas vezes, assentado com mãe e pai que perderam o filho, ele também chorava junto. Então a gente nota que doía. Existe para a gente poder ilustrar o assunto e ver como que isso é bonito, né? Ao invés de guerrear, criar sistemas de separatismo, a gente poder compreender as pessoas mesmo no rol de lutas e de tormenta que elas vivem, né? Porque isso é a movimentação do amor que foi trazida aqui anteriormente. É a presença dele, a gente começa a perceber o tanto que o amor nos envolve e equaciona, minimiza as nossas dores, equaciona os nossos dramas. Mas a atual presidente do Luiz Gonzaga, que é o primeiro centro fundado pelo Chico e pelo Leopoldo, a Célia Diniz, a Célia é uma mãe meio heróica, e a gente gosta de falar dela pelo testemunho dela. Ela perdeu um filhinho de 4 para 5 anos, uma brincadeira de velocípede, de uma coisa estúpida, e o Chico a confortou, né? Ela tinha 3 filhos, 2 rapazinhos e uma moça, e esse menino mais novo, ele desencarnou. E o Chico, ele já estava em Uberaba, mas ela visitava porque ela ficou com a mãe cuidando do centro, tinha vínculo, cresceram à luz desse processo, e aí a gente percebeu que o Chico vinha. Então ela chegava na casa dele, ele abria os braços e falava assim: "Oh, minha querida, a saudade do nosso menino está doendo tanto no nosso coração." Ele não falava do dela. "A saudade do nosso menino está doendo tanto no nosso coração." E abraçava. Esse jeito do Chico era esse compartilhamento. Ele compreendia, né? Muitos anos depois, ela perdeu uma filha com 25 anos. Ela teve dengue e desencarnou. Então ela perdeu 2 filhos numa existência. Então a gente nota que a pessoa, ela vai se superando, né? E vai encontrando corações que ajudam a compartilhar. Às vezes a gente nota pessoas extremamente desajustadas, com problemas, aflitas, e a gente pode ter aquela postura do passar de largo, né? Que está lá na parábola do bom samaritano. Então o elemento pode ter muito conhecimento, pode ter seu ideal e pode passar de largo, como aconteceu com o sacerdote, com o publicano, ou com o levita.
E aí o samaritano é exatamente alguém de quem não se espera. Não se espera. Porque o samaritano da época era considerado um povo estranho, né? De comportamento estranho, porque eles não partilhavam os ideais das tribos do sul. Irmãs, as tribos, né? Que era o mesmo povo hebreu, mas com disparidades de interpretação religiosa. E do samaritano que não se espera nada, é que vem muitas vezes uma postura totalmente consentânea com o que ensina Jesus, o Evangelho. Então a gente às vezes sai do esquema comum e agasalha uma criatura dessa. Hoje a gente estava conversando com uma companheira, falando de um texto do Evangelho, em que o Honório gostava muito de trabalhar isso, né, Elisa? E o Honório falava assim: gente, quando a parábola do festim de bodas vai falar, porque quando me hospedaste, acolheste os estrangeiros, né, dentro da casa, o Honório gostava de falar assim: gente, o estrangeiro é o elemento difícil, que não fala a nossa língua, que não tem um comportamento igual, aquilo que a gente espera, mas a gente hospeda ele na casa íntima, a gente agasalha ele, porque ele é diferente, nós vamos excluir, nós vamos jogar fora, né? Então a gente agasalha na casa. Isso é muito bonito, porque isso abre uma perspectiva do que é compreensão e do que é perdão. Porque eu tenho que gostar só do que é igual a mim, mas Deus não deu cópia. O Emmanuel fala isso: Deus não deu cópia. Não tem ninguém igual a ninguém. Nós podemos ter alguma analogia de comportamento, de ideias, mas cada um lê o universo pelos seus olhos. E Deus deu diversidade. Então a gente tem perspectivas. Depende do ponto de vista, de onde a criatura está, qual o plano de evolução dela. Então, dentro daquele concerto, hoje nós estamos aprendendo que o movimento ético, né, o movimento ético é um movimento de ajuste. Eu procuro criar um padrão de lida com as questões que me rodeiam. Então nós podemos ser muito fechados na leitura, na compreensão das pessoas e dos acontecimentos, ou eu posso ter o meu coração bem fecundo e ele se tornar uma terra em que qualquer semente germina. Porque tudo é promessa. Se a gente entender as pessoas como promessas de perfeição, a gente vai entender que existem momentos diversificados desse desenvolvimento. Então a gente olha e fala assim: olha, vejo uma árvore retorcida, mas é uma árvore. Quem não vai gostar do cerrado, né? O cerrado é tão bonito, por que eu tenho que gostar só de floresta como existe na Amazônia, né? Tropical, daquelas árvores imensas. De repente eu vou lá no cerrado, eu vou ver uma retorcidinha, mas também ela tem o seu contexto. Então tem pessoas que a gente olha, a princípio elas podem não ser tão simpáticas, mas elas têm uma história. E às vezes uma história muito rica, né? E às vezes tem um processo que a gente pode julgar ser violento, mas o que falta lá na intimidade é locupletar uma lacuna com o chamado amor. Então existem pessoas que sobrevivem pela violência. A gente nota isso quando nas reuniões de desobsessão, nas reuniões em que a gente procura dar algum auxílio aos espíritos mais revoltosos, atormentados, ainda sem rumo na vida espiritual e às vezes avesso a qualquer auxílio. Quando eles vêm numa reunião, o idoso dirigente ele vai procurar ser o irmão do caminho, né? A gente dialogava muito com o Arnaldo Rocha, que tinha essa experiência vasta de lidar com os espíritos, porque foi uma orientação que ele recebeu de Emmanuel através de Chico Xavier, e ele fez da vida dele, fez da tarefa, a tarefa da vida dele, o diálogo com os espíritos. Então ele gostava muito de conversar sobre o assunto, e a gente perguntava para ele assim: Arnaldo, o que é importante para um dirigente numa reunião específica, mediúnica? Ele disse assim: ô meu filho, as pessoas têm que entender que elas não estão numa cátedra de nenhum liceu. Por isso elas vão ficar pregando da cátedra
para quem está sofrendo, para quem está atormentado, para quem está revoltado, não. Esse sentido de superioridade invalida o trabalho. O indivíduo tem que entender que ele está diante de um irmão de caminhada que sofre como ele, que tem travas como ele. Então, quando ele for conversar, ele tem que falar: "Ô, meu filho, eu também sofro, também tenho minhas lutas, tenho minhas travas, viu? Você não está sozinho, não." Então, ele tem que ser humano, ele tem dever de ser humano. Foi isso, meu filho, que eu aprendi com os Espíritos. Sinceridade, honestidade. Porque se você subiu no que você não tem, acabou o trabalho. Então, isso é o que ressumava das conversas com o Arnaldo. Ele tinha essa experiência de décadas. Então, o Arnaldo era habilidoso para quem partilhava reunião com ele. Ele chegava, com aquele jeitinho dele, e o Espírito podia estar xingando, falando e tudo. Daí a pouco ele falava assim: "Vou propor uma coisinha para vós me ser. Tem quanto tempo que vós me ser não faz aquela oração que sua mãezinha ou alguém que se amava muito ensinou a fazer quando você era criança?" Desmontava o Espírito. Desmontava. Deixa isso para lá. Isso não importa. O que importa é aquilo que vai te dar segurança, te dar alegria. Vamos na oração. Vamos lembrar do excelso Jesus. Aí ele buscava os caminhos, com ternura, sem querer discursar, sem querer ensinar. Ele entrava como irmão, porque é acolhimento, gente. Ninguém surge num clima como o nosso, senão por muita dor ou atrás do amor. Não vem. Nós soubemos de uma amiga querida, tudo para falar sobre essa solidariedade. Não ter vergonha das minhas cadeias. Pior que a gente tem vergonha das pessoas da família, né? Porque elas têm uma escolha assim, uma escolha por ali, porque se comporta assim, porque não está ajustado o meu plano, porque fugiu da tradição da família. Ah, é? Isso é que é importante, isso é que é vida, né? Então tem hora que a gente falha muito. Quando Paulo fala das cadeias, ele está falando das marcas mesmo, daquilo que desativa esse eu presunçoso. E não é brincadeira, não. Então, nós notamos numa conversa que uma amiga teve conosco, que visitou o Chico assim, nos seus últimos tempos, e ele contou para ela uma coisa tão linda, tão delicada, que vale a pena a gente sempre lembrar. O Chico, enquanto ele viveu no corpo, ele usou o corpo para trabalhar para o Cristo, né? E de uma forma muito humilde, em que ele mostrava suas próprias fragilidades. É uma das poucas pessoas na vida que a gente conheceu que brincava com as próprias fragilidades. Ele fazia piada de si próprio. Não precisava de ninguém pôr o dedo. Ele fazia as piadas sobre ele, sobre as coisas dele. Então o Chico contou para ela que ao longo da vida ele sempre lidou com grupos. Ele sempre observou os grupos de treva que queriam desmontar o trabalho da doutrina e do Evangelho. E diz ele que remanesceu um grupinho que dizia respeito a ele, e que esse grupinho tinha um que era o mais endurecido. Diz ele que já velho, cansado, mais solitário, né? Sem poder ter muito acesso ao público, e mais guardado no quarto, iam levar comidinha, iam levar não sei o que, às vezes tinha uma visita ou outra, poucas que podiam entrar na casa, por causa do autocontrole que existia, às vezes doloroso. Então o Chico contou para a amiga que nos últimos tempos ele estava muito feliz, porque esse espírito mais endurecido que permaneceu com outros, diz ele que esse espírito aparecia lá para ele, nem olhava. Aí ele falava assim: "Deixa eu pegar na sua mão." E o espírito sumido. Mas o espírito não estava. "Deixa eu pegar na sua mão, vamos fazer uma oração juntos." O espírito de novo, sumido. Diz ele que foi convidando, os dias foram passando, até o dia que o espírito começou a olhar para ele e falou assim: "Me dá a sua mão." "Não." "Ah, dá? Vamos fazer uma prece juntos?"
pedi tanto a Jesus para a gente chegar nesse dia, o Espírito sumiu. Até que o Espírito voltou e ele falou assim: hoje você vai pegar na minha mão, não vai? Nós vamos fazer uma prece a Jesus. Você vai me dar essa alegria antes de eu partir para o mundo espiritual, não vai? O Espírito olhou para o lado e estendeu a mão. Aí o Chico contou para essa amiga que ele estava muito feliz, porque foram muitos e muitos anos para ele conseguir isso desse Espírito. Vocês notem que é amor. A gente contou isso para mostrar que solidariedade, mesmo na tormenta da pessoa. Existem mecanismos de desarmar o mal-estar, a treva, que a gente está longe ainda de poder compreender e principalmente dominar. Mas existem coisas simples que a gente pode fazer. O que tem mais poder no sentido espiritual é simples. As teses complexas não atendem às grandes dores. Não atendem. A gente fica às vezes observando, né, nosso movimento espírita, nosso movimento de busca, de resgate do cristianismo, às vezes se perder em tanta explicação, em tanta entronização de conhecimento, quando as coisas são tão simples. Claro, nós temos razão, nós temos a capacidade racional e ela deve ser desenvolvida. Mas ela, como dizem os espíritos, é o átrio do tempo, que é o sentimento. Então Chico era o mestre do sentimento, por excelência. E o Chico, quando falava, quando soltava as equações, ele deixava todo mundo a pensar, mas aquilo tinha magnetismo de amor. Era diferente. São os grandes mestres da humanidade, né? Sintetizam as coisas. Então a prolixidade, ela é própria desse mundo que não sabe de nada e que discute tudo, né? A gente lembra de uma afirmação de Pitágoras. Agora a gente fica pensando, 500 anos antes do Cristo, mais ou menos. E Pitágoras já tinha soltado a seguinte frase, que a Terra é a morada da opinião. E a gente está nisso até hoje. Né? A gente estava percebendo um comentário de um indivíduo falando assim, a gente não sabe escolher um vereador, né? A gente não vota com qualidade para um vereador e está querendo se meter na escolha dos britânicos, se continua na União Europeia, se não. Aí na hora que eu vi isso, eu falei assim, nossa, que chamado! Porque nós ainda vivemos cuidando do todo, sem saber cuidar da própria casa, que é a casa interna. Então é preciso que a gente tenha bastante experiência íntima para poder manifestar externamente algum parecer, né? E a gente nota que quando a pessoa se capacita a isso, a gente vai ver a pessoa mais sábia agindo como o Cristo, que diante da mulher que ia ser apedrejada, ele não condena, né? Ele busca as fontes. Aí o povo vai argumentar de Moisés, e ele vai explicar que era por causa da dureza do coração. Então, assim, existem questões que nós vamos levar muito tempo para entender dentro dessa lei de solidariedade e da compreensão mais ampla, em que a gente passa a inserir e nunca excluir. Nunca excluir. Isso é um desafio ainda para o nosso plano de elitismo do eu, porque é do eu, né? Não é um elitismo de classe, é um elitismo do eu. Isso parte muito da nossa vaidade e da nossa presunção pessoal. Mas a gente vai chegar um dia em que a gente vai dizer assim, para que eu vou movimentar? Isso até é um texto do irmão X que é desafiador. Para que eu vou movimentar a justiça humana e fazer esse povo todo quebrar a cabeça para encontrar uma solução que tenha uma imagem de justiça, quando na verdade eu, que sou reencarnacionista, estudando o Espírito, estudando o Evangelho,
sei que não existe vítima no universo. Como é que eu vou me armar para me defender se eu sei que não existe vítima no universo? Porque a lei de causa e efeito regula tudo. Fica difícil, não fica? Aí a pessoa vem e fala assim, mas é meu direito. Não. E os espíritos respeitam. Porque é processo de aprendizagem. Mas chegará um dia de iluminação interior que a criatura ela vai desativar toda e qualquer resistência. Tem resistência. O Honório gostava muito de bater nesse assunto, porque ele falava que a resistência tem sido o grande vilão da nossa vida. A gente resiste, 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 e o nosso processo de evolução não se dá. Porque eu estou resistindo a uma experiência, porque eu estou resistindo a uma eleição, estou resistindo a um acompanhamento, estou resistindo à mudança, que é uma lei. E aí eu começo a cristalizar o sentimento, e aí começam as enfermidades internas, né, da alma, do corpo. Então, assim, nós começamos a criar uma sistemática complexa. A gente fica achando que não olhar para trás da mulher de Ló é só ficar preso a uma ou outra situação. Mas quando a gente resiste, nós estamos nos prendendo, cristalizando, né? Agora, é o desafio. Não resistais. Não resistais ao mal, disse Jesus. Ele não falou isso à toa. Não. Então a gente percebe essa questão aqui, nós levantamos isso tudo para a gente poder ver isso aqui dentro desse universo. Não se envergonhou das minhas cadeias, antes vindo ele a Roma com muito cuidado, me procurou e me achou. Aí a gente tem que entender com o Emmanuel, a proposta dele é a seguinte: nós estamos numa Roma. Nós estamos numa Roma. O mundo é uma Roma. É o império de César. Nós estamos procurando nossa identidade com o Evangelho. O Paulo era uma referência. Ele está falando de Onesíforo, que o procurou com muito cuidado e o achou. Se nós não procurarmos o Evangelho, não importa se através de pessoas ou através de trabalhos, naquela sintonia refinada, a gente não encontra. Nós observamos no próprio movimento nosso espírita muita gente dando volta em exterioridades. Exterioridades. A gente tem que tomar muito cuidado. O Evangelho é muito transparente para a gente poder criar sistema de ilusão. Chama para um tapete vermelho para você ver. Enche. Chama para o entendimento dos próprios deveres. Há uma diferença. A gente ainda gosta muito de... Aí eu vou usar um termo do Arnaldo Rocha. Quando alguém se referia a ele, no sentido elogioso, ele virava para a pessoa e falou assim: ô meu filho, não enfeita mais o pavão, não? Que honestidade, gente. Não enfeita mais o pavão, não, meu filho. Ele recebia o elogio assim. Porque elementos conscientes sabem que a gente tem esse garbo do pavão. Nós lidamos com ele dia a dia. Por que a gente ainda vai enfeitar mais? Não é? Por que a gente vai aceitar mais enfeite? Então é preciso que a gente tenha muita consciência. O trabalho do Evangelho, que o Paulo ensina para Timóteo nesse epístola, é exatamente desativar isso que a gente construiu através de inúmeras reencarnações, de inúmeras experiências, e a gente vai enfeitando, né? Enfeitando, enfeitando. E a gente tem uma dificuldade para desativar isso. Então, a proposta da solidariedade, do não se envergonhar, do inserir, que foi citado aqui com vínculos a outras passagens de Evangelho, é no sentido de a gente abrir o coração. Sabe onde isso é mais desafiador e mais meritório? É quando você está com alguém claramente contrário às suas expectativas. Claramente. Isso pode estar dentro de casa, no convívio com pessoas que têm comportamento agressivo,
de desprezo ou de perseguição. Mas pode estar também no ambiente de trabalho profissional. Acontece muito com o chefe, né? Ou com subalternos. Há uma obrigatoriedade de convivência em que a pessoa fica com vontade de fazer uma troca nesse espírito de tudo é descartável, né? E aí a pessoa diz assim: não, vou colher com mais amor. Vou fazer o que o Chico fez ao longo de anos. Eram espíritos que criavam tumulto em torno dos passos dele. Por isso a alegria que ele sentia na alma, porque ele estava conseguindo trazer alguém para o coração, para a luz, para o afeto verdadeiro. Porque a forma do espírito, mesmo virando o rosto, mas dando a mão, era uma forma dele dizer assim: eu estou errado, não quero assumir que eu estou errado, mas eu já estou cedendo. Então, quando a pessoa fala assim, não é fácil, mas eu vou abraçar. Ela está abraçando a cruz. Jesus não renegou a cruz. Está abraçando a cruz. Esse processo é o processo mais meritório das existências. É Ele que santifica. Não vou falar ilumina, não. A gente ilumina com ideais, com conhecimento. Agora, santificação é só com amor. É quando cede. Deixa eu ceder de mim. Ah, mas ele voltou a fazer de novo. Vou ceder. A gente estuda isso filosoficamente nos processos de educação, na ciência da educação. A educação, pelo prisma dela, o elemento precisa de vários momentos voltando à temática para ampliar e sedimentar a cultura dela. Então, se a gente tem a ciência do processo educativo, por que em aspecto moral, para se tornar regra de bem proceder e ela ter validade no mundo, por que a gente não cede? Por que resiste? Então a gente tem um desafio muito grande. Porque aí é o império, né? É o império do eu. Então a gente nota que a moda de cada qual é um déspota. Porque não cede, porque não inclui. É diferente de o elemento que começa a se preservar. Nós estamos falando que a pessoa não tem que se preservar. E ainda aí, nós temos que fazer uma distinção. Tem gente que opera na justiça, fala assim, não quer ser injusto. Aí ele vai ter as equações. Eu posso ir até aqui. Ah, tá certo. Tanto que é muito certo perguntar assim, não estou aguentando meu relacionamento. Qual que é o tamanho do seu amor pela pessoa? Ah, já acabou. Então, é justiça mesmo. Tem outro argumento? Não, o amor acabou. Então assim, vamos pelo plano da justiça, né? Melhor. Vamos ver o que pode ser o melhor para não ser tão traumático? Pronto. Agora as pessoas falam assim, ainda tem um pouquinho. Assim, vamos vitalizar ele? Né? Amor não é troca de interesse. O amor genuíno, ele não conta arranhões. Ele não fica assim calculando. Amor é diferente. Então, o assunto é vasto, mas a gente nota que a humanidade ainda está muito amarrada no plano das existências e dos cálculos. Então, é preciso que haja desativação interna para que esse processo da santificação ocorra, né, com os indivíduos. Então, eu acho que dessa forma a gente consegue aqui falar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. A gente vê que a misericórdia, ela atua. Isso é uma coisa muito bonita, porque a misericórdia é a própria expressão do amor de Deus no universo. E diz a espiritualidade que ela caminha ao lado da justiça. A justiça entra, mas a misericórdia está acompanhando. Como? Como é que corre isso? A gente pode recorrer aqui na obra de André Luiz. Tinha lá um caso, não vou saber se está no livro, de um menino que não faltou nenhuma enfermidade. Cego, surdo, não andava. Aí, quando o André Luiz olhou aqui, ele falou assim, nossa. Aí ele fala assim, esse espírito ficou muitos anos no além,
depois que ele desmandou na inteligência e prejudicou muita gente, ele ficou muitos anos além, sofrendo a vingança dos espíritos que ele atormentou. Então você vê como é que ele reencarna. Um trapo, uma criança. Aí o André Luiz ficou chocado com aquilo. Ele falou assim, meu Deus, mas não podia ter misericórdia, parcelar? Aguarda um pouquinho, você vai ver a misericórdia. Aí chega a mãe. Ah, que mãe. O anjo. Aí, ó, está colhendo. Olha o que é que Deus pôs para cuidar dele. Vocês entenderam? A justiça se cumpriu no menino, mas a misericórdia Deus colocou na figura da mãe dele. Que mãe. Aí nós entendemos o que é justiça e misericórdia conjugadas. Deu uma ideia, não deu? Então é nessa hora que a gente pensa assim, a misericórdia, gente, para existir, tem que ser além da justiça. Paulo está falando aqui de um movimento de amor, de desativação de resistência. O homem não teve preconceito de recebê-lo com aquela história toda. Porque, ao que consta, ele era um judeu de recurso, de vida tranquila. E não teve vergonha de receber um elemento que era considerado um louco, que abandonou tudo, porque ele era um judeu, jogou tudo para o alto e foi lá, como alienado, seguia um tal de um carpinteiro que todo mundo combatia. Então ele recebeu dentro de casa e ofereceu tudo que ele tinha. E ele pede para ele misericórdia, sabe por quê? A misericórdia é a linguagem do amor. A misericórdia é a abundância do amor desativando aquilo que a lei muitas vezes vai estabelecer com rigidez. Então, isso me faz lembrar Cipriana, com aquele amor profundo, para dissolver laços. Para que ame, nós temos que desativar o ego, não é? Uma coisa não deixa a outra. Uma pessoa rígida dentro do seu eu, ela não consegue sentir misericórdia. A misericórdia só existe da parte do indivíduo, porque de Deus ela é permanente. Isso é inquestionável. No plano externo, batendo cabeça, vem alguém e fala assim, não, isso não, meu filho. É Deus atuando. Deus ajuda o homem através do homem. Não podemos esquecer disso. Porque senão a gente aliena e acha que Deus vai fazer tudo para os outros. Não é assim, não. É rede. É lei de solidariedade, interdependência. Então, mas a misericórdia só existe no coração desataviado. Desamarrou, saiu do interesse pessoal, é universalidade. Porque a misericórdia é o clima da inserção ou da reinserção. E ela só pode existir onde não existe amarra de interesse pessoal. Se eu me fechei, acabou. Eu não sou misericordioso, mas ela existe ao meu redor. Por quê? Primeiro ela vem de fora para dentro, para depois vir de dentro para fora. Esse é o mecanismo de aprendizado nosso. A gente vive, herança divina nós temos, mas a gente cristaliza, porque é livre-arbítrio. Mas a gente só movimenta as forças divinas no dia que a gente abre o coração. Aí realmente tudo muda. É outro padrão, né? Ivana, o sentimento de dó é um sentimento quantas vezes divino? Sentimento o quê? Sentimento de dó. De dó de ver uma pessoa sofrer. Isso é chamado pelos espíritos de piedade ou compaixão. A gente dá o nome de dó e muita gente renega isso. Mas significa a abertura do sentimento da pessoa que começa a enxergar o outro. Sem isso não tem caridade. Porque quando a gente analisa a parábola do bom samaritano, o que faz ele descer do cavalo da assistência? Ter identificado o elemento, primeiro enxergou, compadeceu-se, sentiu dó. Tem um cachorrinho que está todo mundo chutando, está com ferida ali na rua. Eu vi aquilo, eu senti tanta dó, que eu vim aqui em casa, busquei um pouquinho de comida, vou deixar lá. Sem essa desarticulação do interesse pessoal que vem pela sensibilização do sentimento, e que a gente dá esses nomes, você não enxergaria o outro. Porque o que fez o bom samaritano foi ele
sair de si e ver o outro. Aí começa um processo. Começa um processo de desativação do ego, do egoísmo, que fecha a pessoa em si mesma. Então, quando a gente se sensibiliza pela dor alheia, isso é uma festa da espiritualidade. O Honório, quando estudava a evolução, como é que fica falava a lei de causa e efeito aí? Tudo é causa e efeito. Então, se eu tenho um dó, tem um motivo ali, uma causa naquilo ali. Aí os espíritos dizem assim: quando você se sensibilizar pela dor do outro, chegou a hora da libertação do sofrimento dele. Entendeu? Porque no Oriente, o Aguinaldo pode até falar melhor pra gente, existe uma cultura de que você não pode interferir no karma alheio. Isso é de muitas doutrinas espiritualistas, notadamente no Oriente. Os espíritos nos ensinam que se você enxergou, bateu na sua porta, chegou a hora de pelo menos minimizar aquela dor. Se você não faz, você é orgulhoso e egoísta. Entendeu? Porque não existe acaso. No universo não existe acaso. Bateu na sua porta, atende. É diferente de você sair e ficar catando coisas que você nem sabe o que. Mas a partir do momento em que a criatura se coloca como um servidor, os espíritos vão fazer chegar nela algum chamado. Atende. Você proposta evangelho. Bateu na porta, atende. Agora, se você for procurar serviço, você não vai dar tempo. Entendeu? No plano de trabalho, na que a gente se capacita, a vida, pelas forças inteligentíssimas do cosmos, fazem gravitar em torno de você, das suas possibilidades, aquilo que você pode atender. Nós aprendemos com os espíritos que existe o que eles chamam de jurisdição. Às vezes aparece um elemento, no Evangelho de Jesus apareceu isso lá, né? A mulher falou assim: não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. O atendimento, isso é complexo, né? Mas vamos lá, né? Dá pano para manga. Na reencarnação de uma pessoa, por exemplo, vamos que ela vai conhecer uma doutrina que ilumina, e que nós estamos aqui na doutrina espírita. É uma doutrina de vanguarda, porque ela aborda os temas da vida universal. Uma doutrina de vanguarda. E ela tem um viés muito lógico, muito lúcido. Por isso chama-se fé raciocinada. Não é racionalismo, é capacidade de compreensão, de entendimento dos temas, dentro de uma lógica. Então o indivíduo reencarna e fala assim: ó, em torno de você, no plano dos seus estudos, do seu trabalho, fora sua vida pessoal, família, vai gravitar outras pessoas que têm a ver com o seu passado e outras que diretamente não estão ligadas ao seu passado, mas que têm histórias parecidas com coisas que você viveu e que você tem débito com elas ou tem crédito com elas. Não sei se vocês entenderam, porque é complexo isso. Aí o elemento é engraçado, está aparecendo tanta gente que conversa comigo, que vem me procurar, que vem pedir opinião, que vem pedir conselho, ou que está sofrendo dentro dessa área. Pode ser, por exemplo, a área da médica, pode ser a área da saúde, como pode ser a área psiquiátrica, como pode ser gente ligada à esfera da política. Engraçado, esses temas são recorrentes na minha vida. Aí a turma que está do outro lado, que chancelou sua reencarnação, fala assim: não entendeu até hoje, que ele aprontou muito nessas áreas, estão batendo porque hoje ele tem uma visão mais dilatada, mais espiritualizada, e ele pode lançar componentes novos na mente do indivíduo, como postura, como comportamento. Vocês entenderam? Então, você tem um universo. Então, bateu na sua porta, se você não atender, você está frito. O Espírito assim, negligenciou um, vamos ver nos próximos. Agora outro. Ih, não está atendendo. Como é que vai ser? Aí cristaliza. A pessoa começa a cristalizar e volta para o egoísmo de retaguarda. Enterra o talento. A parábola dos talentos. Ele enterrou o talento. Por comodismo.
Então tem hora que você resmunga, reclama, mas faz. Isso é uma parábola do Evangelho. Um falou que não fazia e fez. Jesus conta essa parábola. O outro falou que ia fazer e não fez. Vocês entenderam? O mérito é do que resmunga, mas faz. E eu venho pro centro assim, capengando, fica assim pensando, hoje eu não vou. Hoje deu vontade de mandar vocês tudo lá para não sei onde. Mas engraçado, eu vim. Aí presta serviço, volta pacificado para casa. O espiritual falou assim, graças a Deus, foi que nem uma árvore de Natal pendurada ou pendurado de espírito inferior, mas deu conta. Vocês entenderam? Deu conta. Porque a gente é instrumento para ajudar outra. Aí você fala assim, mas por que eu tenho que ficar assim? Tem dia que eu fico esquisito demais, tem dia que eu não tenho vontade de fazer as coisas. Mas aí estão méritos. Você está compartilhando o peso dos outros. Não está aqui? Você não teve vergonha das prisões, das marcas, dos processos. Então vem a pessoa carregadinha, vai para o trabalho, vai prestar serviço. Não tem outro jeito não, gente. Ficou em casa alienado, trancou-se, entrou para o túmulo. A pessoa se enterra. A pessoa só de ter disposição de ir para o centro, assistir uma reunião, tomar um passe, ela não vai sozinha. A vantagem é que geralmente as pessoas não têm sensibilidade aguçada. Porque quem tem, sabe o peso que carrega. Hoje eu cheguei por obra divina, porque eu pensei que eu não ia sobreviver. Mas você chegou, dá graças a Deus. Volta a renovar. E com mais autoridade íntima, porque começa a sentir mais resistência para ajudar mais ainda. Então existem coisas que nós só vamos entender muito bem a além. Mas os espíritos já começam a soltar para a gente acostumar com o assunto. Porque olha, nessa Roma, a gente tem que ter empenho, perseverança para poder encontrar, se não encontra não. Então é nesse sentido. O livre-arbítrio é a possibilidade de escolha, de seguir ou não, de fazer ou não, de crer ou descrer. É o livre-arbítrio. Agora Deus quer robô? Não, então Ele deixa. Aprende aí. Eu sou amor. Imanente. Está impregnado em tudo. Imanente. Agora você tem que me ver de forma transcendente. Porque se você achar que tudo está cristalizado, você vai ficar sempre agarrado aí, vai aparecer bactéria agarrada nos processos dela. Mas se você transcender, você vai ter arejamento para ver a beleza da obra da criação. E aí você se posiciona muito melhor. Então você não sofre tanto com o problema, porque você sabe que ele é transitório e que ele está te dando um recado, né? A gente está saindo de uma medicina fechada, né? Todas as contribuições, da mesma forma que todas as filosofias espiritualistas, todas as religiões convergem para o tema Deus e imortalidade da alma, é o caminho de todas. Não adianta, pode brigar, mas é o caminho de todas. Tudo vai desaguar, que é a base de todo o processo espiritual. Da mesma forma, todas as ciências convergem para a saúde integral. Não importa se elas estão no relativo, elas estão exercitando para poder chegar lá. Então o que acontece? Nós estamos percebendo que a medicina, ela se satura e se redescobre, se satura e se redescobre. Aí vem outras vertentes, vão agregando. Aí ela passa a ser o quê? Profilática. Porque ela começa a trabalhar as causas, os posicionamentos. E aí vem esses processos que ajudam as comunidades a evitarem outros processos dolorosos de enfermagem, né? de ficar doente, patológicos. Então a gente vai aprendendo. A vida, a existência física, esse processo todo, ele parece assim um caldeirão de possibilidades
que vai deixando a pessoa vincular com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo, em alguns indivíduos implanta registro, noutros sedimenta cultura, noutros sublima cultura. Se a gente for analisar isso, vai de o primeiro toque ao esplendor, porque é um processo evolutivo. Então nós temos almas de todas as condições, mas é a mesma lei de solidariedade, vinculando todos os indivíduos. É isso, Elisa? Tranquilo. Bom, gente, nós vamos aqui só abrir um pouquinho do capítulo. Só um comentário. Eu reparei que ele citou duas criaturas aí que se apartaram dele. Sim. Né? Então, o número dos que foram embora é maior do que o que ajudou. Né? A gente não se esquecer disso. Vocês notem o seguinte, a unidade que o Aguinaldo falou ali, nós todos reconhecemos que Deus e sua criação estão na linha da unidade. Quando Jesus fala da unigenitura, o Filho unigênito, o primogênito é aquele que inicia, mas o unigênito é aquele que universaliza. Então é o seguinte, Jesus foi o primogênito, segundo Paulo. É o primeiro dentre muitos irmãos, porque ninguém agia como Jesus. Então ele é o primeiro porque ele abre as comportas de um novo entendimento de vida. Mas ele é o Filho unigênito. Porque para Deus só existe amor. Então a unigenitura é o amor. E é por causa do amor que nós entramos para a diversidade, para poder concluir pelo amor. Saímos da unidade, viemos para a pluralidade e estamos nos experimentando na pluralidade para poder chegar à unidade, de modo consciente. Então a gente desce da luz, apagando as potências. Aí vai lá para o berço mineral. A alma dorme na pedra, sonha na planta, movimenta no animal e desperta no homem. A natureza é a revelação do princípio inteligente, em estágios diferenciados. Mas o princípio inteligente seria, numa linguagem simbológica, a semente do espírito. E o espírito desperta na condição humana, no mundo primitivo, que a Terra já foi, sem saber. E começa toda uma cultura pela necessidade. O que faz a gente vincular com as coisas? Necessidade. De comer, de beber, de se abrigar. Então a necessidade nos tutela. Aí a gente forma uma cultura do meio, para depois sofisticar isso. E sair do material para o espiritual, que aí vai agregar moral dos processos. Todo processo físico, ele nos projeta a uma consciência moral. Eu comi demais, passei mal, quase me comprometi, porque não digeriu. Tive que tomar providência. O que foi o aprendizado moral disso? Devo ter equilíbrio para comer. Cuidado. Isso é postura moral. Porque a gente acha que moral é essa coisa religiosa, segundo pregar por gente. Não. De todos os processos com a matéria, decorre uma moral. Naquele sentido de regras de bem proceder, que é o que os Espíritos explicam. Então eu estou me moralizando o tempo inteiro. Em tudo que eu faço, eu estou me moralizando. Eu posso fugir disso? Não. E a moral é a transcendência do ser, porque ele vai esbarrar naquilo que passa a reger a vida dele. E ele vai descobrir que isso é espírito. Espírito e vida. Não existência, vida. Aí muda tudo. Então a gente nota, que o Léo trouxe, que caminhar para a unidade e entrar na linha genuína do amor é muito seletivo. Ainda é muito seletivo. Porque o comum é apartar, é cada um buscar. É aquilo que a parábola fala, um foi para o seu tráfico, um foi para a sua cultura, foi para os seus campos. Interesse pessoal. E era convite para as bodas, no caso dessa parábola.
Não sei se foi esse o sentido que você quis falar. Também, sim. É que às vezes a gente fica chateado de ver que muitos estão se apartando, né? Mas é seletivo. Os que ficaram são poucos. É interessante que a gente sai da massa, que andava com todos, depois seleciona, mas depois tem que fazer um retorno para a universalidade para aplicar o amor, não é? Mais ou menos. É aquilo que o Honório explicava, você está sintetizando. O Honório gostava de trabalhar, ele falou assim, primeiro é o servo lá de trás do Antigo Testamento. Faz tudo porque é obrigado, porque senão não ganha o quê? O talento, a salvação. Então ele faz por dever. É de fora para dentro. Aí no tempo, amadurece, vira filho. Aí o filho, estou comungando com meu pai. Eu já sei que tudo é nosso, são meus irmãos. Mas onde está a sublimação do filho? Quando ele voluntariamente se torna o servidor. Voluntariamente. Ele se torna o servidor. Então, servo, filho e servidor. O servidor sublima o filho. Porque nós vamos ver isso na parábola do filho pródigo. Vocês vão ver dois filhos. Um mais incauto, que quis gastar o que era dele. É legítimo. Deus faz isso com a gente. Pode ir lá. Torra tudo. Vai lá, aprende. E o outro fica quietinho. Mas é calculista. Fechado no interesse pessoal. Por quê? Ele demonstrou um egoísmo impressionante. Você nunca matou um cabrito para os meus amigos, mas você fez com ele. Entendeu? E aí o assunto é bonito. Então o filho, ele se sublima quando ele voluntariamente quer servir. O que vocês acham que Chico Xavier ia fazer nessa vida? Ser servidor. Porque filha já era. Ele quis vir servidor. Então a gente vai pensando no assunto. Lembra? Seu Honório contou pra gente. Eu estou assim meio acanhado, porque se ele tiver por aí, vai perdoar a gente contar a história dele. Porque hoje ele escreveu aqui para nós. Mas o seu Leão Zalho, né, com quem algumas pessoas que estão aqui conviveram, o Honório contava pra gente assim, que pessoalmente eu não convivi com ele. Ele falou assim, o Leão desafiava a gente. Porque o Leão planificou uma existência para servir. Primeiro, largou vaidade. Nem dente tinha. Era o banguelo mais charmoso que existia. Né? Não quis, não ligou para... E ele contou pra gente que ele virava com a esposa dele, Tiana, e falava assim, Tiana, vou trabalhar 2 anos, juntar um dinheiro, depois nós vamos ficar mais 2 só prestando serviço, que eu não vou trabalhar. Nós vamos ficar por conta dos filhos calvários. Trabalhava 2 anos, fazia um dinheirinho, poupava, depois ficava 2 anos sem trabalhar, só atendendo o filho do calvário. E tem história, viu, gente? Numa época que tinha muita necessidade material. E subia a favela, e curava ferida, e atendia o povo, e dava injeção, mas não contou cada caso de coisas que eles faziam. Então você ficava olhando e você falava assim, que indivíduo à frente do seu tempo ficou preso em sistemas de terra. Aí eu falei assim, Tiana, o dinheiro está acabando, agora tem que trabalhar de novo. Aí ficava trabalhando 3 anos, não dava dinheiro, mais uma temporada sem trabalhar. Para atender o povo. Olha, ele ficou por conta do Sobral. Sobral foi transferido para o Nordeste. Ele foi com o Sobral sem coragem de ir sozinho. Falou assim, não, eu vou com você. Desprendimento puro. 2 anos com o Sobral. E olha, gente, casou, teve 2 filhos problemáticos, criou os filhos, a esposa desencarnou, ele cuidou da filha que ficava no gravado, porque ela não tinha condição. Esse é o seu nome? Não, o seu Leão Zalho. Cuidou da filha e depois virou o servidor. O seu Honório falou que tinha uma plaquinha na casa dele, que ele falou assim, a qualquer hora, se precisou, pode bater que eu atendo. Disponibilidade plena. Então o indivíduo avançou no tempo. O Honório falou assim, meu Deus, o leão vou te contar. Né? Extemporâneo. Extemporâneo. Pela capacidade de abrir mão. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Agora, a gente não pode chorar. Vou lembrar o Chico aqui, que o Chico falou para a sobrinha dele que quando olhava para trás da existência, a velhinha, o Chico falou assim,
A minha vida foi um permanente dar a Deus. Por que a gente não dá conta de seguir, de acompanhar, de ficar do lado? E não dá. A gente tem que entender. Por isso que a gente fala assim, tem que inserir. Não deu conta? Não, ama do mesmo jeito. Não é não? Deseja bem do mesmo jeito. E aí nós vamos, né, gente? Mas é isso aí. Que Deus nos abençoe. Se Deus quiser, na próxima oportunidade, a gente retorna aí ao tema. Muita paz para todos. Muito bem, gente. Nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as páginas fotografadas. Por gentileza, vai. Evangelho e evolução. Companheiros de ideal cristão, Deus nos abençoe em nossa marcha de crescimento e elevação. A mente humana tem sede de conhecimento, porque suas engrenagens se nutrem das verdades reveladas na criação. Instigado pelos acontecimentos de cada dia, o ser pensante é induzido a refletir e a formular conceitos de tudo que fere os seus sentidos. Em nossos círculos de estudos espíritas, notamos a movimentação das almas a propósito do conhecimento de nível maior. Saber é força e força que movimenta a vida, que então se qualifica para o atendimento da felicidade íntima. Nesse passo, o estudo da evolução é chave para a justa inserção do indivíduo ao concerto cósmico da vida em Deus. É por esse reconhecimento que o Criador e Pai se mostra em sua pujança e eternidade. Mas se o conhecimento na feição de ciência é chave, a realização plena do ser encontra-se na entrega irrestrita de seu coração ao amor universal. E aí temos o fundamento maior do Evangelho do Cristo, o coroamento dos esforços de busca e iluminação mental pelo conhecimento. Na medicina, que é a ciência, todos os exames e análises levados a efeito pelo profissional significam o meio diagnóstico. Porém, a adoção da terapêutica na dieta lúcida proposta, adotada pelo paciente, é que representa a saúde. Evolução como ciência é caminho, Evangelho como vivência é vida, e vida abundante. Recebam, queridos companheiros, o nosso abraço de carinho e amizade. Leão Zaga. Mercês querida, pedindo a Deus me guiar e fortalecer neste comunicado, quero dizer das saudades e das esperanças que nutrem de luz o meu coração. Os anos terrenos se foram, distanciando-nos do acidente lamentável que me retirou a vida física, mas vivo no clima de nossa família ainda hoje, com afeto e reconhecimento. Lamento tão só não ter podido acompanhar minha filha em seu crescimento, mas ainda aí Jesus me permitiu visitá-la de tempos a tempos, para o beijo de ternura e saudade, como meio de minimizar os efeitos de minha partida tão brusca do mundo. Não tenho direito de me imiscuir na existência de vocês aí no mundo. Por isso, apenas peço perdão pelo que deixei de fazer melhor à esposa e a vocês de nossa casa. Vivam pelo bem e pela paz, multiplicando alegrias pelo caminho. A vida espiritual é o destino de todos os que vivem na Terra. É preciso se preparar para a verdade de Deus. Deixo a vocês o meu abraço de infinito amor por todos. Paulo Sérgio. Muito bem, gente, nós vamos encerrar a reunião agradecidos a Deus as bênçãos colhidas por todos nós.